São 5 minutinhos, a gente já começa aí, tá bom? Opa, vamos lá, pessoal? Tem algum grupo aí pronto? Vamos nessa, turma? Vamos aí, professor, vamos aí. Deixa eu ver se o grupo aqui está pronto e nós já apresenta. Beleza, Fernando. E aí, já vou te colocar aqui como apresentador, é isso? Se for, vai colocar a Cláudia. Deixa eu ver como ela está aqui. Não chegou ainda não. Boa noite a todos. Boa noite. Parece que o povo está entrando ainda. Fala o grupo do Fernando aí, pessoal. Tem mais algum grupo aí que tá pronto aí? Tá todo mundo aí? Estou vendo lá, professor. Só entrou 3 por enquanto. Uns 3 ou 4. Deixa eu ver aqui. Só está faltando a Cláudia mesmo, professor. Só tá ela que vai projetar a apresentação? Isso. É. Bom, então vamos ter que esperar um pouquinho. Ou se tiver outro grupo aí, pessoal, tem outro grupo aí pronto? Poderia começar?
Boa noite. Boa noite. Acabou de chegar. Opa, boa notícia aí, Fernando. Tudo bem, Cláudia? Tudo bem, vamos ser os primeiros? Opa, Vou compartilhar a tela aqui, tá tá? bom. Fica à vontade aí o grupo, tá bom? Já está disponível. Na hora que estiver pronto, pode começar, tá bom? Tá bom, desculpa o atraso. Tranquilo, pessoal, tranquilo. Vocês já estão vendo a minha tela? Já sim. Cléo? O Cléo está aí? Estou sim. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Nós Boa somos o noite. grupo de pesquisa e vamos iniciar. Conforme orientações, as normas regulamentadoras, né? Como dispõe a NR4, nos itens 4.1 e 4.2, toda empresa pública, privada, do Poder Legislativo ou Judiciário que mantenha empregos regidos pela CLT manterão obrigatoriamente o SESMIT, Serviços Especializados em Segurança e Medicina do Trabalho. O dimensionamento vincula-se no grau de risco da atividade principal da empresa e a quantidade de funcionários próprios do estabelecimento, constante no grupo 1 e 2 do anexo, né, previsto as exceções desta NR, que é a NR4, né? Conforme a NR5, a CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. Sendo assim, as empresas devem seguir o que dispõe a NR5. Os dados da empresa, o KNAI dela é o 52117, né? Que é uma empresa de depósito de mercadorias para terceiro. O risco é o 3 e o SESMIT prevê um técnico de segurança do trabalho. A CIPA e o grupo é o C24, né? A gestão é de 1 ano, com 14 participantes da CIPA, sendo 4 eleitos, e 3 aí indicados, e 7 suplentes. Na portaria dessa empresa aí, foi detectado os seguintes riscos. Riscos ruídos, gases, vapores, vírus, bactérias, posturas inadequadas, quedas, armas de fogo e atropelamento. As medidas preventivas são uso de protetor auricular, limpeza diária, uso de colete balístico, botas com biqueira de aço, botão de emergência e sinalização com uso de semáforo, sendo que apenas 8 colaboradores estão sujeitos aos riscos de acidente devido à sua função no local de trabalho. As classificações dos riscos estão distribuídas conforme mostra a seguir. O mapa de risco da portaria, professor, tem 18 funcionários no total na portaria, né, e foi detectado aí o risco físico, né, que são os ruídos no pátio, risco químico, que são gases e vapores, também no pátio, risco biológico, vírus e bactérias que foi encontrado aí no banheiro, risco ergonômico, postura inadequada no pátio, e risco de acidente, queda, arma de fogo e escorregões. Temos os extintores aí, conforme
preconiza a instrução técnica do bombeiro, né? Tem um extintor de CO2 e extintor de água. Mayuma? Oi, a Mayuma está, gente? Presente? Tô sim, Cláudia, pode mudar. Boa noite. Eu vou falar um pouquinho sobre o mapa de risco do escritório. Como a gente pode ver, no escritório a gente tem os riscos químicos nos banheiros, também a gente vamos ter os riscos ergonômicos, riscos de acidente, de quedas, e os riscos biológicos. Desculpa, gente, os riscos biológicos no banheiro, nos banheiros. Bom, pessoal, boa noite. Eu vou dar sequência falando um pouco sobre o setor de cozinha industrial. E nesse setor existem alguns riscos que estão relacionados ao calor do ambiente, a vírus, bactérias, esforço repetitivos dos trabalhadores, postura inadequada, também pode acontecer quedas e corte nas mãos e queimaduras. E algumas medidas, alguns meios de prevenção para evitar esses acidentes e incidentes seria o trabalhador fazer o uso da touca na cozinha, usar luva de fio de aço, é necessário também que haja limpeza no ambiente, ginástica laboral, orientação também para manuseio de facas e produtos, ou melhor, equipamentos que possam trazer risco ao colaborador. E esse seria o mapa de risco. E nesse ambiente, como a gente pode ver, existem esses riscos, que são risco físico relacionado ao calor, riscos biológicos nos sanitários, né, devido a vírus e bactérias, riscos também ergonômicos, né, o trabalhador ele pode tomar má postura, um esforço repetitivo, intenso, e riscos de acidente, né, devido ao chão estar molhado ou com óleo, e os riscos, eles vão de médio para pequeno. Boa noite, gente. Eu sou a Vitória. Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir porque eu estou na estação, mas eu espero que sim. A distribuição física, ela é feita de acordo as ferramentas e instrumentos utilizados. Empilhadeiras, carrinho hidráulico, carrinho tubo, plataforma niveladora. Condição do ambiente, iluminação adequada. Os treinamentos recebidos de seguranças profissionais são avaliados em algumas etapas: movimentação segura, brigada de emergência, CIPA, integração, operação com empilhadeiras, operação com carrinhos elétricos, manuseio de pit stop, abastecimento. Ambas, 80% foram treinados. Medidas preventivas existentes: extintores de incêndio, medidas de proteção individual, calçado de segurança, luvas, cinto paraquedista, protetor auricular, medidas de higiene e conforto, coleta seletiva, controle de água, limpeza feita, entre outros. Queixas mais frequentes: dores musculares, calor, poeira, barulho. Os acidentes de trabalho ocorridos é de acordo com 7%. Doenças profissionais diagnosticadas, 0,4, lombalgia. Os casos mais frequentes de ausência do trabalho foram não detectados.
Dados de levantamentos da CIPA anterior. Riscos físicos, ruído 83,9 dBA. Risco químico, CO 21 ppm. Risco ergonômicos, lombalgias. Riscos ergonômicos, levantamento de peso. Riscos acidentes, atropelamento por empilhadeira. Risco de acidentes também é incêndio. O nosso mapa de risco, ele está detalhando totalmente essas coisas e algumas das funções que nós entendemos que seria necessário mudar para uma forma de prevenção seria abafadores, exaustores, pausa de 15 minutos em todos os turnos e práticas de DDS. Continuando, vou falar sobre a manutenção mecânica. E nesse ambiente existem riscos relacionados a ruídos, vibrações, poeiras, manuseio de produtos químicos, vírus também, bactérias, esforço físico intenso, postura inadequada, pode ocorrer quedas, batidas, esmagamentos de membros inferiores e superiores, e atropelamentos. Esses riscos estão relacionados às ferramentas que possuem ali no ambiente, como empilhadeiras, carrinho hidráulico, carrinho elétrico, e algumas medidas de prevenção para evitar esses acidentes e incidentes seria o uso de óculos de proteção, abafadores, capacetes e máscaras para manusear produtos químicos, luva específica para mecânico e sabão para fazer a remoção das graxas e óleos. Esse seria o mapa de risco do setor de manutenção mecânica. E aqui nesse ambiente, os riscos seriam físicos, devido a ruído e vibração, riscos químicos devido à poeira, os produtos químicos, né, como graxa, óleo, riscos biológicos devido ao banheiro, riscos ergonômicos, o trabalhador ele pode ter lombalgia, dores musculares devido à má postura, ao esforço físico intenso. E também pode acontecer acidentes por cortes, batidas, lesões diversas. Boa noite a todos, sou o Eliezer Viana. E agora a gente vai conhecer o mapa geral da empresa. Nossa empresa aí com 101 funcionários próprios. Aumenta um pouco o seu volume aí, Eliezer. Estão conseguindo me ouvir agora? Sim. Agora tá bom. Ok. Então, o mapa geral da empresa, né? Onde está relacionado todos os riscos de cada setor e a localização de cada setor. A empresa com 101 funcionários próprios, um técnico de segurança do trabalho e 14 cipeiros. Também no mapa geral a gente vai ver o ponto de encontro, quando houver qualquer acidente aí, e sendo acionado pela brigada, todos os funcionários imediatamente parar suas atividades e seguir as orientações do brigadista rumo ao ponto de encontro. Pode passar. Então esse é o mapa de risco geral da empresa, aí mostrando o ponto de encontro, a localização do ponto de encontro, também o pátio, entrada e saída de caminhões com o risco de acidentes, um risco médio de acidentes, né, conforme máquinas e equipamentos sem proteção, e outras situações de risco que poderão contribuir para a ocorrência de acidentes. Nós temos um risco pequeno de risco físicos, ruídos e vibrações, riscos ergonômicos, né, e risco químicos, poeiras, gases e vapores. E também aí temos o ramal de emergências, o número 222. Como vocês podem ver no gráfico aí, tem que ter um pouco mais de atenção como a manutenção é
manutenção mecânica é uma área de muito risco, então vocês conseguem minimizar com instruções, com EPIs, porque lá não tem jeito, a manutenção é brusca. Sempre o risco lá é maior de acontecer um risco de acidente, químico. O biológico nem tanto, porque a limpeza do banheiro é feita regularmente. Mas nota-se aí que na portaria o risco de acidente é grande devido à vistoria dos caminhões, né? As vistorias dos caminhões, tanto que na hora que um vigilante está vistoriando, o outro está no solo. Ou se distraído, porque pode ter assaltos, que na verdade devia ter mais pessoas, mais vigilantes, né? Um para ficar atento na hora da revista. Porque se um está lá em cima, o outro não consegue estar inteiramente atento. Aí você vê também na disposição física que lá o caso fica um pouco mais grave na questão da ergonomia. Muito esforço repetitivo, posturas inadequadas. Então tem que dar um pouco mais de atenção para esse setor. Pode passar aí, Cláudio. Então, com base aí nos dados aí coletados pela integração da CIPA, registrado tudo em ata, né? Já vê que os riscos econômicos aí em quase todos os setores, devido à grande reclamação aí dos trabalhadores com dores no corpo, dores nas mãos, na portaria, disposição física, na manutenção, é necessário colocar medidas, né? Medidas para minimizar o acesso de poeira sofrido pelos colaboradores. Apesar de não ver nenhuma queixa lá, não houve nenhuma queixa no setor de manutenção, nem acidente, tem que colocar uma atenção maior devido ao alto grau de risco que o local proporciona. Implantar meios de prevenção, como treinamento específico, orientar a todos a importância do EPI, principalmente na área de produção, devido ao grande número de acidentes. E por fim, todas essas alterações podemos reduzir em até 40% os riscos existentes em cada setor, melhorando assim a produtividade e reduzindo o número de acidentes. Foi isso aí que o nosso mapa de risco. Obrigado aí pela atenção de todos. Opa, muito bom, pessoal. Muito bom aí todo o grupo. Parabéns pela apresentação. Né? Então, a gente já vê algumas diferenças, né? E não tem problema nenhum, tá? Não tem o padrão certo de apresentar, né? O modelo certo, tá? Mas, assim, é muito bom o conteúdo, o tema, tá? A apresentação aí de vocês. Parabéns. Quem que estava projetando aí? A Cláudia? Isso, professor. Ô, Cláudia, mantenha a apresentação aí, por gentileza. Desculpa. Não, tranquilo. Legal, pessoal, só, né, queria dar uma olhadinha ali na portaria. Legal. Na portaria aí, a gente tem segurança armada, é isso mesmo, pessoal? Sim. Certo, e a gente precisa mesmo ter segurança armada? O que vocês acham aí? Por que a gente precisa ter segurança armada? A proteção num depósito de material, você deve guardar coisas importantes ali dentro, né? Então, precisa de uma segurança armada ali dentro para inibir, pelo menos, assalto, roubos e furtos, né, de mercadorias. Certo. Será que a gente inibe ou será que a gente chama bandido para vir roubar, tomar arma do pessoal da segurança? As duas coisas. Mas na segurança, se tiver alguém armado ali, inibe bastante, porque não vai ter desvio de carga. E se todos os vigilantes tiverem atenção, o roubo é mínimo também. Eles só vão tentar 2 vezes, vão planejar para estar entrando para roubar. Certo. Como que está o controle dessa documentação hoje? Como que é feito, né? O controle de arma, a arma fica aqui mesmo na própria empresa, a gente tem algum cofre, como que funciona essa questão de arma?
armamento. Provavelmente, professor, como é um plantão 24 horas, ela não fica guardada em cofre. Ela é repassada de um para outro. É feita a inspeção lá, todinha, e é repassada de um turno para o outro. Vocês mesmo que estão olhando a documentação de Polícia Federal, né, de todas as licenças para a gente garantir que o pessoal que está aí, a empresa, tá tudo certinho, como que vocês controlam isso aí? Provavelmente isso aí é feito tudo na integração deles. É pedido toda a documentação. Se tiver tudo certinho, a empresa manda todos os documentos junto à empresa que vai contratar. Eles olham toda a documentação, se estão tudo certinho, tudo feito com a federal, se tem certificado, tudo. Aí é contratada a empresa de vigilância. Ok. Como a gente tem segurança armada, a gente não tem CFTV, como que está isso? Eu percebi aí que não foi mensurado em nenhum momento. Na verdade, acho que na portaria ali eles ficam mais fazendo o controle de acesso e entrada dos pessoal, né? Ficou faltando mesmo um monitoramento CFTV por parte da empresa, né? E a gente tem algum plano de ação, a gente tem que cobrar eles, eles que vão implementar, eles que vão instalar, ou o custo é nosso? Na verdade, o custo é não da empresa de segurança, o custo da empresa, como se diz, nosso, né? A empresa de segurança ela está oferecendo só ali o controle, né? O controle de acesso para não ter furto, roubo no local. Tanto que as rondas são feitas a pé, né? Por bastões. Eu também percebi aí que, por exemplo, não foi comentado de um botão antipânico, né? A gente tem, o Eu pessoal tem. coloquei no mapa geral, botão de emergência. Ah, o botão de emergência é o botão antipânico. Isso. Quando escrito lá que quando é apertado lá, aí já é tocado uma sirene, o pessoal já sabe para onde tem que se direcionar. Isso vai para alguma central deles também ou não? Para chamar ajuda, auxílio, reforço? Sim. A partir que é acionado o botão de reforço, vai para a central da empresa dos vigia, né? De lá eles acionam a polícia. Certo. Então, se for acionado aqui na nossa empresa, toca uma sirene aqui também, os funcionários vão para determinado ponto. Isso. Tá. Eu nunca ouvi nenhum sinal. Como que está feito isso aí, Fernando? Eu não conheço o sinal de emergência. Na verdade, o sinal de emergência, ele é tipo um som sonoro. Você aperta, que é como se fosse um barulho intermitente. O pessoal já sabe que é alguma coisa relacionada à brigada, ou algum acidente, algum roubo, alguma coisa assim, do tipo. Não pode confundir com o de emergência, contra incêndio? Não, porque na verdade ele é intermitente, né? Ele é um toque direto. Tá bom. Geralmente o de incêndio com emergência são 2 toques intermitentes. Faz um, para um pouco, depois o outro continua. Ok. Pode voltar lá um pouquinho, Claudia, por favor, lá na portaria. Entenderam, pessoal? É mais ou menos, né? A gente está tentando fazer algumas perguntinhas aqui, simular, porque na prática é isso que vai acontecer, né? As perguntas aí, então, que podem gerar aí, né, durante a apresentação de vocês lá para a organização, né? Seja desde a operação até a liderança, tá? Então, podem surgir perguntas aí, né? E acho que nem como por exemplo, essa do alarme, por exemplo, né? Então, eu comentei, poxa, eu nunca ouvi, né? E aí, por exemplo, tem gente que trabalha em empresa 5 anos, por exemplo, 1 ano, vai, vamos dizer 1 ano, vamos dizer muito tempo, 1 aninho só, e a pessoa nunca nem ouviu o alarme de incêndio da organização, ela não conhece, né? Então, e precisa conhecer, pessoal, tá? A gente precisa tocar, precisa conhecer, precisa informar a população,
tá bom? Então a gente só tentou fazer um simuladinho aqui, tá? Eu vou fazer uma correção no mapa aqui, ó, pessoal. Quando vocês mostram aqui a intensidade do risco, pequeno, médio e grande, tá? Deixa ele sem cor, tá? Só deixa o símbolo mesmo, tá bom? Em outros mapas, no último também ele tá sem cor, tá? Mas deixa ele somente com um círculo vazio mesmo, porque senão pode confundir com risco de acidente, tá bom? Então, fica essa dica aí, tá? Tudo bem. Bom, vamos lá na cozinha um pouquinho? Legal. A nossa cozinha, né, todos os funcionários se alimentam aí, né? Sim. Realizam as refeições, certo? A cozinha nossa ela é abastecida com qual tipo de fonte de energia? Você está falando em energia elétrica ou para fazer os alimentos? Para fazer os alimentos? Gás. O gás. E a gente não tem risco aí de incêndio, de explosão? Como que tá isso aí, pessoal? Na verdade, o gás já é o padrão, né? É fora, com as determinadas orientações que o bombeiro tem, né? Sobre a instalação de gás para cozinha industrial. Então, o risco de acidente aí é bem pouco, mínimo, bem mínimo. Certo, porque mesmo que a gente recebe o gás de fora, né, a gente precisa garantir aí né, a qualidade aí de toda a tubulação, de toda a extensão das conexões, principalmente. Como que é feita a manutenção, a troca disso aí? Porque eu já vi o pessoal lá reclamando que lá vira e mexe tem cheiro de gás. Então, a manutenção é feita pela empresa, né, que fornece o gás. Eles como já prestou o serviço, já contratamos o serviço na troca do gás e a manutenção. Então, mais ou menos aí de quase de 6 em 6 meses eles vão dar uma olhada. Aí, caso se tiver um cheiro forte de gás, acionado eles para eles dar uma verificada. E após esses usos todos aí feitas as correções, aí é acionado lá os pessoal do bombeiro para ver se está tudo em ordem. Temos algum detector de gás na cozinha? Não, isso aí o detalhe não colocou. Porque geralmente quando tá cheiro de gás, já vai lá os pessoal da manutenção lá com o detector de gás dele lá vai verificar se tá tendo ou não, né? O excesso do gás ali. Porque os medidores ficam pro lado de fora. Os medidores ficam pro lado de fora. Os cilindros também de gás? Sim, pro lado de fora. Dessa estrutura, né, que a empresa fez, eles forneceram a ART para a gente? A ART está de acordo com a NBR de abrigo de gás? Sim, está de acordo. Ok. Beleza, pessoal. Entenderam, pessoal? Né? Então, algumas perguntinhas aqui também, né, básicas aqui, mas que são fundamentais aí, tá? Né, às vezes a gente não apresenta, mas tem que ter na ponta da língua, mas, né, eu acho que talvez deveria, né, para vocês depois analisarem, eu acho que deveria ter o risco de incêndio, de explosão, porque se a gente tem gás, né, mesmo que o risco é mínimo, mas o impacto ele é gigantesco, né, inclusive para óbito e para demolição aí de toda a estrutura, tá? Então, igual aconteceu o Shopping Osasco Plaza, né? Isso. Então, é um ponto super crítico, tá, pessoal? Cozinha, né? Então, quem tem refeitório, né, na própria organização, né, lá é um item crítico, tá? É um item, aliás, é um departamento crítico. Vão lá que vocês irão se surpreender. E aí, só para fechar aqui na cozinha, né, também a gente não tem risco aí de choque elétrico? Choque elétrico nem tanto.
porque os painéis elétricos são tudo identificados, e só os pessoal da manutenção pode estar mexendo. Tanto as tomadas, tudo, são tudo organizado, tudo feito direitinho, colocado como a BNT mostra. Então, qualquer curto que tiver, o quadro de força ali, os indutores, eles desarmam automaticamente. Porque o que me preocupa é o pessoal de cozinha mexe com muita água, né? Então, todos os equipamentos que estão lá, a maioria deles são elétricos, né? Sim, Então, é a partir que dá um curto, ou água, coisa, imediatamente o quadro de energia desliga. e como que é feita a inspeção nesses equipamentos? Existe uma inspeção? Tem algum ponto, tem algum outro ponto crítico que poderia surgir na própria cozinha? Na verdade, a inspeção que coloca são de 3 em 3 meses. Eles vão lá, verifica se tem algum fio queimando, alguma tomada já corroída, aí eles vão lá e trocam. Certo. E como que está o controle de pragas aí na cozinha? Vocês têm informação? Sim, também tem um controle de pragas. Ela é feita aí de 2 em 2 meses em toda a empresa. E ela é passada em todos os setores. Beleza, gente. Muito bom. Professor Claudionor está aí, professor? Tô sim, Edu. Boa noite, Opa, pessoal. boa noite, beleza? Eu peguei aí um pouquinho que você falou de cozinha, né? Em algum momento também você falou de controle de pragas. Isso também está previsto numa legislação da Anvisa chamada RDC 216, que a gente tem que prestar bastante atenção. São normas da Anvisa para manter o bom ambiente dentro da cozinha industrial, que é super importante. E quando você falou também de controle de pragas, isso também acaba vindo aí para controle e gestão da segurança do trabalho, porque a gente está falando de FISPEC, a gente está falando de uma série de coisas, né, que envolvem a segurança do trabalho, tá? Normalmente, a professora Elisete, em LNR, depois que ela fala de NR24, condições de conforto, os locais de trabalho, provavelmente ela vai citar a RDC 216, tá, pessoal? Então, existe aí, é chamado Manual de Boas Práticas, isso aí é cumprimento tem que ter um representante técnico em cada cozinha industrial, e o representante técnico é chamado de nutricionista, tem o conselho regional de nutrição, então o profissional que vai estar à frente disso sabe de cor e salteado o cumprimento dessa RDC, que é o Manual de Boas Práticas. É isso, professor, só para acrescentar. Ah, muito bom. E aí, só para fechar aqui na cozinha, né? Risco químico aí não tem, então, não existe. Não, aí não. Não. O pessoal faz a higienização dos utensílios, do piso, só com água mesmo. Sim, geralmente os produtos que é usado lá não são nocivos à vida humana, a humanos, né? Não é nocivos. Então lá usa o mínimo possível de produtos químicos. Não usa cloro lá não, Fernando, para fazer a higienização dos itens? O que usa lá é um mínimo, então não tem muito risco químico. Então, como o piso foi trocado, para não ter essa exigência de estar usando muito esses produtos químicos. Certo. Tá um ponto de atenção aí, tá, turma? Risco químico aí aí na própria cozinha, tá? Porque né, tem desinfetante, tem cloro, tem detergente, né? Entre outros, né? E mesmo que ele às vezes né, você pode ter em pequena quantidade, né? E é bom sempre a gente colocar, mesmo ele aparecendo como pequeno, né? E um ponto importante é todo o risco químico que surgir, principalmente aí nessa área, né? Em todas as áreas, né? Não tá falando dessa. Dar uma olhada principalmente no anexo 11, tá? Da NR15,
né? Então, por exemplo, com certeza aí tem uso de cloro, com certeza, né? A maioria acaba tendo, né? Então, ou seja, o cloro ele é altamente insalubre e, e a sua e é altamente insalubre de grau máximo, né? E a sua exposição em ppm, né? Ela é bem curtinha, né? Ela é bem, se eu não me engano, acho que é 0,5 ppm, é super baixa, né? Então precisa aí ter um cuidado, tá? Um local, né? Para fazer, para utilizar, para inspecionar, para armazenar, para estocar, tá? Todos os produtos químicos, tá bom, pessoal? Então, só fiquem aí espertos aí para esse ponto. Bom, vamos pro próximo. Eu tenho outras anotações aqui, mas eu vou fazer só mais uma só. Eu acho que o próximo é distribuição. Distribuição. Legal. Pessoal, na distribuição aí, né, as empilhadeiras, elas são o que aí, pessoal? Do que as empilhadeiras? Aqui são empilhadeiras elétricas. 100%. 100%. Certo. E como que está a área de baterias? Existe ventilação, existe exaustão, né, porque a gente tem aí o... Sim, existe exaustão lá. Certo. Existe alguma análise química lá da sala de bateria? Sim, é verificado também. O responsável técnico visita lá a unidade lá de mês em mês para ver como que está. Tá, mas a gente tem alguma avaliação química do ambiente lá, de qual a concentração dos materiais que compõem a bateria? Sim, quando ele vai fazer a inspeção, ele já passa toda a documentação lá para os responsáveis e lá já está tudo documentado, assim, os riscos químicos, a concentração. Tá, tá. Essa concentração aí, tá, pessoal, é aquela concentração de medição da atmosfera mesmo, tá? Então, por exemplo, as baterias, né, mesmo as empilhadeiras sendo elétricas aqui, né, elas precisam, né? Então, a elétrica, você vai lá e faz um pit Elas stop, emitem troca, radiações, né? né? E ela pode ser reabastecida, né, ou completada tanto com água ou quanto aquela solução de bateria, tá? E essa solução de bateria, pessoal, ela gera um gás aí que ele, em um determinado ponto, ele pode se tornar explosivo no ambiente, tá? E aí, né, além de ele se tornar explosivo no ambiente, essa sala de bateria precisa ter aí as suas ligações, tomadas, fiações, etc., né, totalmente aí à prova de explosão, né? Então, é um ponto de atenção, pouca gente acaba vendo isso, né, mas é um item crítico aí, tá? Então, tem que ficar bastante atento a isso. E é insalubre, né? E aí precisa verificar quem é que faz essa troca, quem é que acaba fazendo aí, né? Quem é que faz a troca da bateria, quem é que faz a manutenção das baterias, tá? Para que a gente descaracterize, né, qualquer tipo de outra exposição de um funcionário, mas mesmo que a gente tenha um terceiro, a gente precisa garantir todos os controles, tá? Tem até sala de bateria, tá, que tem detector aí de gás, né? Porque se tiver ali em grande concentração, a atmosfera ali ela está potencialmente explosiva, tá? Então é um item, é uma área bastante crítica, tá? E aí só para finalizar nessa área aqui, os racks e pallets, né? Existe manutenção? Existe inspeção? Como que tá essa parte? Porque tem vários amassados, batido. Sim, a inspeção também. Ver a inspeção da estrutura. Se tiver alguma estrutura danificada, aí é acionado para fazer a troca imediata. Então, aquela estrutura é isolada até fazer a troca do material. A gente tem uma ART e o laudo, né, de todo o projeto das instalações lá na distribuição, dos Sim. racks e pallets. Sim. É tudo lá, tudo identificado. Empresa boa essa aí, hein, Fernando? É, Professor? Tem tudo lá, viu? Bom, beleza, Que bom, pessoal. Que bom. tem que Entenderam, manter, pessoal? tem que manter a segurança e saúde dos pessoal. Certo. Tá, então,
A área de distribuição é sempre crítica, tá? Então, apesar que vocês colocaram ali, né, o risco de atropelamento só, mas aí tem risco de queda de material, queda de pallet, né? Queda de pallet, queda de racks, prateleiras, tá? Então tem um risco aí gigantesco. E além de tudo isso, pessoal, a gente precisa garantir as proteções das estruturas porta-pallet, tá? Que é fundamental. E existe um laudo aí, tá? Existe um laudo de instalação das estruturas porta-pallet, tá? E também a RT, tá? E também a RT, tá? Então, só para a gente ficar antenado a isso aí, que é super importante. O professor quer falar algum ponto desse item aqui? Você que gosta bastante desse tema aqui também? Professor, você está fazendo alguns questionamentos para o Fernando, né? Como que é? Um imaginário, né? Pois é. E aí, essa linguagem que o professor está colocando, Fernando, é exatamente o que acontece dentro da empresa, né? Então, o seu líder, a sua liderança, né? Ele começa a viajar nos assuntos. E aí você está afirmando, que nem você está afirmando o professor, não, tem isso, tem aquilo. Então, em alguns momentos, a gente tem que carregado de informações. Às vezes é só um tema, mas esse tema, sabe que as perguntas vêm, e aí eu tenho que responder, em alguns momentos, evidenciar. Então é muito importante todo esse questionamento. É chato, mas a gente tem que ter consciência e conhecimento de tudo aquilo que a gente está falando, né? Então é super importante esses questionamentos do professor. É isso, professor. Muito bom. Vamos lá para o mapa final, pessoal? Então, só para a gente fechar, e a gente vai para o próximo grupo. Aqui. O mapa geral, ele tá legal, ele tá bom, mas ele ficou um pouco pequenininho aí, pessoal. É só detalhe, tá? Né? Então, de repente, mesmo ele estando pequeno, não teria problema, tá? Mas uma sugestão aqui é, de repente, de estar sobre incêndio, onde que ele tá, né? Tá bom? Então, só para poder ilustrar um pouquinho melhor esse ponto aí, tá? Tem que ficar atento, né? Para que fique um pouquinho maior e mais visual assim, tá bom? Mas muito bom, pessoal. Tudo bem. Bom, por mim tá beleza aqui, professor. Se tiver algum item aí, algum ponto queira comentar, fica à vontade. Não, professor. Pode ir em frente. Legal. Muito bom, então, grupo. Parabéns aí, muito bom. Obrigado. Assusta um pouco, professor. Mas é isso. Pega a gente de calça curta. É isso mesmo. Entenderam, pessoal, a linha de raciocínio que eu e o professor Claudino comentamos? Porque é nessa pegada mesmo, tá? É daí para pior, na verdade, né? Mas é isso. O importante é sempre estar preparado, né? Tem que estar bem preparado. E bem preparado. Poxa, fui bem preparado, levei um monte de coisa e não me perguntaram nada. Legal, né? Poxa, fui preparado, me perguntaram tudo, respondi tudo. Excelente. Não fui preparado, me perguntaram, não respondi nada, né? Então, tá? Muito bom, turma. Vamos para o próximo, então? O próximo grupo? Acho que é o grupo da Edneide, hein, professor? Opa. O grupo da Edneide está aí, pessoal? Está na escuta? Acho que não está, não. Acho que o pessoal está... Bom, vamos lá para o grupo do Bruno Luiz, então. Vamos para os Bruno, então.
Bruno Miguel. Boa noite, professor. Boa noite, Bruno. O grupo tá no jeito aí, Bruno? Acredito que sim. Vamos lá então, Bruno, pode ser? Boa noite. Boa noite, Laís. Pode sim, professor. Você que vai apresentar, Laís? Vai projetar? Mas eu acho que era a Gabi. É a Gabi? Peraí, deixa eu colocar aqui a Gabi. Gabi, tá na escuta aí, Gabi? Deixa eu colocar ela aqui como... Peraí, ligando aqui. Oi. Ô, Laís, tem como você projetar? Ela Tem. pediu para alguém projetar aí. Tem Tem como você projetar? Peraí, professor, que eu só vou baixar aqui o arquivo. Então vai ser a Laís, né, apresentadora? Tá no jeito já aqui, tá, Laís? Na hora que estiver pronta aí, pode seguir. E aí, professor? Fala aí, Luiz. Aqui é o Luiz, ó. A Dai do meu grupo não vai conseguir entrar. O Everton ainda não saiu do serviço. Está Não, saindo do serviço. Tranquilo, A maioria Luiz. ainda está no trabalho ainda. O Josenildo, olha lá. Ainda estão no trabalho, lá em Itapeva. Não, tranquilo. A gente vai ter mais um dia ainda de apresentação, não vai fechar hoje não, tá bom? Então, tudo bem, então só para explicar, porque esse senhor chamou e aí eu não consegui falar nada, mas eu fui dar uma olhada e... Beleza, Luiz, fechado. Tá bom? Obrigado, Tá joia, professor. valeu. Tava aparecendo ou não? Tudo certo aqui, Laís. Ok. Boa noite a todos. Vou estar apresentando... Todo mundo está me ouvindo? Estamos sim, Bruno. Positivo. Sim, Bruno. Ah, beleza, então. Boa noite a todos. Eu, junto com meus colegas, a gente vai estar apresentando um mapa de risco da empresa XYZ. Eu vou estar falando um pouquinho agora do dimensionamento do SESMIT e dimensionamento da CIPA. Nossa empresa ela é composta por 107 funcionários e o dimensionamento do SESMIT ficou composta por um técnico de segurança do trabalho, estando ali no grau de risco 3. E o dimensionamento da CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, ela é composta por 14 integrantes, sendo eles 7 eleitos pela empresa, tendo uma votação aí interna, e 7 indicados pelo empregado. O KINAI é 5211/7, e o dimensionamento da CIPA aí está no grupo C24. Então, como eu disse, ela é composta por 14 integrantes, sendo eles 7 eleitos e 7 indicados pelo empregador. Agora, o pessoal vai estar apresentando aí um mapa de risco aí da nossa empresa aí por setor. Boa noite a todos. Eu sou o Wellington e vou estar falando do mapa de risco da portaria. A nossa portaria compõe de recepcionista e vigilante. O risco é baixo, né?
o risco ergonômico e o risco biológico. O risco ergonômico é da parte da portaria e o risco biológico é da parte do banheiro. Temos 2 extintores de incêndio na portaria e a saída de emergência. O sistema de segurança da portaria, temos cercas elétricas, botão de pânico, alarme de emergência de incêndio e sistema de CFTV. O controle da portaria, da recepcionista, é por biometria, ela faz a biometria dos funcionários e dos terceiros, e tem o crachá de identificação também. É basicamente isso, ok? Passar para o próximo. Bom, eu vou falar um pouco do mapa de risco do escritório. No escritório, eles usam ferramentas como o telefone, o notebook e impressoras. Usam materiais como papéis, grampeadores, clipes, caneta, extrator e réguas. A condição do ambiente são que possui ar-condicionado e iluminação adequada. E algumas medidas preventivas são que possui extintores, ar-condicionado, limpeza e organização do posto de trabalho, os 5S, a medida de individual não tem, e as higiene e de conforto é a coleta seletiva, controle de água, limpeza todos os dias, limpeza de carpetes, análise de ambientes climáticos e manutenção do ar-condicionado. Boa noite, eu vou apresentar aqui sobre o mapa de risco do restaurante, né, da cozinha industrial, que, como podemos ver aqui no mapa de risco, onde o risco de acidente é um pouco predominante na área, tendo o risco de cortes, incêndios, escorregões, glisões, Gente, voltei. Minha internet tinha caído. Não, minha internet tinha caído. Então volta aí, desculpa. Eu parei aonde? Tá no escritório. Você estava terminando de falar sobre os extintores, sobre o 5S, organização do escritório. Tá bom. Aí eu falei de coleta seletiva, controle de água, limpeza todos os dias, limpeza do tapete, análise de ambiente climático e manutenção do ar-condicionado. E algumas observações são que as maiores queixas são dores no braço e alergias provenientes de carpete e ar-condicionado. E uma das doenças profissionais que teve foi a tendinite. Com isso, podemos concluir que os maiores riscos são os ergonômicos, que vêm da postura incorreta, o físico, que é do ruído das impressoras, o de acidentes, que pode escorregar nos pisos e escadas, e o biológico, que são de fungos e bactérias do ar-condicionado. O setor administrativo é composto por 19 funcionários masculinos e 23 funcionários femininos. Agora sim. Começando de novo, boa noite. Vou apresentar aqui agora para vocês o mapa de risco do restaurante ou cozinha industrial, que o risco predominante aqui na cozinha industrial são os riscos de acidente, né? Tem o risco de incêndio, de alguns cortes, escorregões ou alguns tipos de lesões que pode estar tendendo no decorrer do trabalho. Também temos o risco físico, que é o ruído, né? De 80,2 decibéis. Não é o limite que prevê na norma, porém, no nosso restaurante a gente já considera e colocamos ele aqui no mapa. Também tem o risco ergonômico, né? De lombalgia. E vendo esses riscos, nós aqui do SESNT, né? Colocamos algumas medidas preventivas, como bota de PVC de cano longo, luvas térmicas, malha de aço e látex, avental de napa, protetor auricular e roupa térmica, né?
E também temos algumas medidas de higiene e conforto para os colaboradores, que são a coleta seletiva, o controle da água, higienização, feita todos os dias. E o uso de touca por colaboradores e todos os visitantes que forem entrar na cozinha, né? A nossa cozinha é composta com uma nutricionista, um chefe, 5 cozinheiros e 5 manipuladores de alimentos, mais os 4 ajudantes de cozinha. Temos alguns equipamentos também, né, utilizados. Fogão, forno, não vou estar citando todos aqui. E creio que é isso. Boa noite, eu vou falar sobre o mapa de risco do depósito. No caso aí, produção e o conjunto. Na cozinha, a gente tem o risco mecânico, que é o risco com equipamento, risco de choque elétrico, porque vai mexer com o equipamento, a iluminação ruim, operação de máquina, equipamento sem proteção. Na nossa empresa, devidamente, tem todos os IPIs para utilização, treinamento para o pessoal manusear os equipamentos de forma correta e segura. Na parte do banheiro, tem o risco biológico, onde pode conter vírus, bactérias, e é feita a higienização a cada momento. A cada meia hora é feita a higienização, até porque tem uma quantidade de funcionários e é bem rotativo, então a cada meia hora aí é feita essa limpeza no banheiro, a higienização. Tem o risco físico na escada, risco de queda, escorregar, é dado treinamento aí para o pessoal utilizar o corrimão. Quando está em higienização, é colocada aí a placa mostrando que o piso está molhado, para o pessoal tomar cuidado. E na área de produção, temos o risco ergonômico, por conta de baixa peso, e a postura é claro que é dado aí o treinamento, é acompanhado de perto aí pela gestão, pelo técnico de segurança do trabalho. Temos o risco mecânico também, porque é manuseado equipamento, paleteira, empilhadeira, e aí também tem o seu devido treinamento. Ninguém utiliza os equipamentos sem ter o certificado válido e o acompanhamento da gestão e do técnico de segurança. O risco físico, queda, corte, se machucar com os equipamentos também, só que é entregue todos os EPIs, então é quase nula aí a chance de acontecer. O risco químico, e aí é manuseado também produtos químicos, onde pode ter contato com a pele, mas também é aplicado um treinamento, onde a pessoa consegue conduzir de maneira segura, para não ter o contato com os produtos. E o risco biológico, que não, desculpa, a produção não tem um risco biológico. É isso. Tá falando um pouquinho dos riscos que tem na manutenção da nossa empresa, no setor de manutenção. No nosso setor de manutenção, tem 8 trabalhadores ali expostos aos riscos ergonômicos, físicos, acidentes e químicos. Tá falando um pouquinho de cada um deles aí. Os riscos ergonômicos estão relacionados à postura, ao levantamento de peso e aos esforços físicos que cada trabalhador ali exerce ali na sua atividade. O esforço físico, o físico está relacionado a ruídos, vibrações e calor, temperatura do ambiente. E riscos de acidentes estão relacionados a quedas, corte, eletricidade. E o químico a fumos, poeiras, névoas,
E a gente classificamos aí a intensidade de cada risco aí, como de maior risco aí no setor de manutenção é o risco ergonômico, que é o risco que é a intensidade grande. Em intensidade médio, classificamos o risco físico e de acidente, e o risco de intensidade pequena, o risco químico. E uma atenção preventiva que a gente utilizamos no setor de manutenção é a utilização de EPIs, sinalizações no setor, padronizar algumas atividades e passar treinamento e capacitação para as equipes, né? No setor a gente tem os extintores, tem a saída ali de emergência também, e é isso. Obrigado. Bom, eu vou falar um pouquinho das estatísticas de cada setor. Aqui ao lado direito tem um gráfico, né, com todas as porcentagens e falando no modo geral da empresa. Na portaria, o risco predominante é o ergonômico, que tem 50%, né, é um dos maiores riscos. Na riscos de acidente, ele não é aplicado, ou se for, de uma forma menor, e a porcentagem não é tão alta, né? Riscos biológicos é 25%, riscos físicos e que no escritório, os riscos são quase os mesmos e a porcentagem também é quase na mesma intensidade. Os riscos ergonômicos é de 25%, os riscos de acidente 25% também, biológico e físico de 25%. Agora, já no restaurante, o risco ergonômico é 25% e o maior risco é de acidente, 100%. Os demais riscos não significa que eles não existam, mas a porcentagem deles também é um pouco menor, referente às outras. No depósito, o risco predominante é o risco físico, que é 100%. Agora, riscos ergonômicos de acidente, 50%, e químico também. E o menor risco é o biológico, que é 25%. Na manutenção, a maior porcentagem do risco é o risco ergonômico, que é quase 100%. De acidente, 50%, físico de 50% e químico de 25%. Os setores que estão como não aplicável não significa que eles não tenham risco, né? Tudo pode acontecer, pode ocorrer, mas a porcentagem é um pouco menor. E aí, de 100% dos riscos, 37% do risco é ergonômico, no gráfico ao lado, 26% são riscos de acidente, 14% riscos químicos, 17% são riscos físicos e 6% são riscos biológicos. Quando a gente analisa essas estatísticas de cada risco de setor, é aí que a gente consegue trabalhar em cima para que a gente diminua essas porcentagens ou extingua, né? Acabe. Para que a gente possa melhorar ainda mais, cuidar ainda mais da saúde e prevenção de acidentes de cada setor e de cada área. Assim, a gente sabendo qual setor ou qual é o risco, a gente pode trabalhar ainda mais assim, em cima dele. E é isso. A conclusão do nosso trabalho é essa, que a nossa mentalidade vai ser mais cautelosa, identificar os pontos vulneráveis, a preocupação tem que ser um pouco maior. A Bia tá aí? Peraí que eu acho que a Bianca caiu. Ah, tá aí? Não, tá aqui, é que você continuou
Não, eu fiquei preocupada. Eu falei, meu Deus, calma, é a Bianca? Cadê a Bianca? Desculpa, Bia. Então, é a conclusão. Não, sem problema. Preocupação maior, primeira medida, prevencionista, não paternalista na área. Encontrar soluções práticas para eliminar os riscos, proteção da vida, da saúde e da capacidade profissional, redução de paralisações no processo produtivo, desperdício de matérias-primas, identificação dos equipamentos. Então, essa é a nossa conclusão. E é isso. Agradeço a atenção de todos. Para complementar um pouquinho aí, a gente percebeu que a gente precisa também capacitar, né, todos os funcionários para estar exercendo todas as suas atividades ali que é adequado para cada setor, né? Lembrando que todo treinamento, capacitação, nada demais. Então, cada um tendo conhecimento ali em cada setor, ajuda bastante também a eliminar, não eliminar, né, mas pelo menos prevenir o risco. Então, concluímos aí que o treinamento é de grande importância, capacitar o profissional ali de cada setor é importante. E é isso, muito obrigado. Certo, pessoal, ok. Bom, vamos lá, turma. Vamos direto aos pontos aí. Opa. Laís, se você puder manter a apresentação aí, por gentileza. Claro, professor, desculpa. Tranquilo. Eu vou tentar fazer o papel lá do cara chato lá, hein, do que vocês estão apresentando. Tava aparecendo, professor? Tava, agora não, agora não está não. Tá. É que bugou aqui meu computador, peraí. Estão aí ainda? Professor, Opa, eu pensei que não tava indo ainda. Não projetou não. Pelo menos eu não estou visualizando aqui não. Ih, rapaz, peraí. Agora foi? Acho que agora sim, beleza. Tá bom. Bom, pessoal, vamos lá. Vocês fizeram todos os mapas de risco aí, né? Aí eu fiquei um pouco confuso, né? Eu vi vários modelos, né? E eu queria saber qual é o certo. Qual que é o modelo, qual que é o padrão, ou qual que mais se aproxima aí do certo. Porque me confundiu aqui a cabeça. Estou fazendo o papel lá do cara lá. Professor, o senhor quis dizer em layout? Qual layout tá mais certo? Isso. Ah, certo. É que como foi um trabalho dividido, né? Cada um montou o seu, mas todos estão corretos. Eu acho que só tá um pouquinho mais individual a questão do layout. Certo. Alguém mais do grupo tem outra opinião, outra fala? Professor, e assim, foi um pouco complicado, até porque foi o nosso primeiro mapa de risco, né? Então, por isso que saiu essa diferença. Então, cada um fez conforme a sua ideia de mapa de risco.
Certo. E quando vocês juntaram, vocês perceberam essas diferenças? Trabalhem em equipe, hein? Sim, E vocês não sim. conversaram? Professor, é que, assim, sincero mesmo, sem tempo. Tô fazendo o papel do cara chato lá mesmo, tá, pessoal? Ah, da empresa. O cara lá da empresa. Vixe, Porque, Maria. porque ele vai sem falar, né? tempo, sem tempo e também tem a questão de como apresentar, né, professor? Que deu uma dúvida, né, galera? Tipo, que de como apresentar o mapa de risco. É que a gente quis trazer maneiras distintas de mostrar os mapas, para mostrar como tem maneiras diferentes, entendeu? As várias opções. Entendi. Bom, mas, por exemplo, pessoal, vamos lá. Né? É ponto importante. Foi bom o trabalho de vocês, que vocês fizeram de formas diferentes aí, pessoal, né? Mas faltou bastante informação em todos eles, tá? Então, né, informação básica, tá? Informação, o que eu notei no discurso de todos vocês, tá? De todos. E aí, com a nossa entrevista aqui agora, né? Isso só concretiza o que vocês fizeram, né? Que eu perguntei assim, poxa, vocês viram que vocês fizeram todos diferentes? Sim, né? E aí, né, putz, cada um acabou fazendo o seu, beleza, não tem problema nenhum, né? Tem que fazer mesmo. Né? E aí o outro ponto é, vocês conversaram depois que ficou pronto? Né? Também, né, cada um postou, colocou, tal, juntou e vamos para cima. Tá? Por que eu estou falando isso, pessoal? Né? Porque tem algumas informações, né, que vocês poderiam ter discutido. Então, por exemplo, ó, quando a gente pega esse mapa de risco aí da portaria, vamos para o próximo. Olha só, a gente já tem outras informações aqui que estão bastante diferentes daquele outro. Né? Vamos para o próximo. E aí a gente já tem aqui um outro, né, um outro mapa aqui também, né, com forma diferente de colocar o risco físico, ergonômico e de acidente. Vamos para o próximo. Aqui também é a mesma coisa, ó, né? Então a gente já tem um outro modelo de mapa de risco. Outro modelo que eu falo são as informações, tá, pessoal? O layout, os quadradinhos e tal, isso é de menos, tá bom? A informação mesmo que a gente precisa saber, conhecer e passar, tá? Vamos para o próximo. E aí a gente tem um outro, ó, né? E assim vai, certo? Então, ou seja, né, isso acaba o quê? Confundindo, né, a empresa ou as pessoas, tá? Porque num setor você tem um modelo, no outro setor você tem um outro, no outro setor você tem um outro modelo. Né? Então, o primeiro passo, né, é a gente padronizar as coisas. Né? Então, a padronização é fundamental. Poxa, vamos fechar aqui o layout aqui do mapa de risco? Vamos. Então, vamos fechar dessa forma. O que vai ter no nosso mapa de risco? Ele vai ter intensidade do risco, grande, médio, pequeno. Legal. Vai ficar nessas bolinhas aqui, tá? Ele vai ter uma legenda, né? Ele vai ter uma legenda dos riscos físico, químico, biológico, ergonômico e de acidente. Legal. Nós vamos descrever também, né, quais são os riscos que estão presentes na hora que a gente identificar, tá? Nós vamos colocar a data nele, né? Então, funcionários, tá? E assim vai. Então, pessoal, esse tipo de risco a gente precisa ter. Mesmo que cada um, né, acaba fazendo o trabalho individual, mesmo cada um acaba fazendo a sua parte individual, né, mas o trabalho ele é coletivo. Né? Então, são troca de informações. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo meu e do professor Claudio Honor. Né? O professor Claudio Honor, ele é muito bom em uma série de coisas que ele realiza, que ele faz bem. Tem algumas coisas que ele faz mais ou menos, e tem algumas coisas que ele faz ruim também. E eu da mesma forma. Então, tem algumas coisas que eu faço mais ou menos, outras coisas ruins. Né? Tem coisas que eu sou
mais especialista, tem coisa que eu não conheço nada, né? E tem coisa que o professor Claudio ele é mais especialista, tem coisa que também, né, precisa conhecer. Então, a gente acaba o quê? Conversando, né? A gente acaba interagindo, né? Então, fala, professor, me ajuda aqui, né? Recebi esse tema aqui, recebi esse ponto, o que você acha disso? Como que você vê isso? Acha que está certo? Dá uma dica, dá uma sugestão, né? Consegue me ajudar, certo, pessoal? Então, a gente precisa, né? Mesmo que eu vou apresentar uma parte, um ponto ali, mas o trabalho ele é individual, né? A gente precisa apresentar, mas ele é em grupo também, tá? Então, a gente precisa fechar isso. Por que que eu estou falando isso, pessoal? Porque o trabalho aqui de vocês faltou bastante informação, né, informação importante lá, tá? Como essas informações que eu acabei de comentar, da gente fechar o layout, padronizar, né, colocar o número de funcionários expostos, né, colocar a intensidade do risco, colocar a data, né, colocar as informações aí, que é número de funcionários, né, data, tal, são coisas simples, mas, né, a gente não conseguiu notar, certo? E a gente precisa se atentar, por quê? Porque na hora que vocês forem apresentar, poxa, o pessoal vai para cima, tá? O pessoal acaba indo para cima, perguntando, e aí, uma das primeiras perguntas que foi a que eu fiz, falei, poxa, eu fiquei confuso, né? Muita cor, muito colorido, uma hora eu olho do lado direito, outra hora eu olho do lado esquerdo, outra hora eu olho do lado no centro, né? Então, ou seja, fica muita informação, né? De forma diferente, mas faltando informação, entenderam, pessoal? Então é importante vocês terem esse cuidado, né, na hora do fechamento. Vamos fazer um pente fino aqui, vamos ver como é que tá, para que a gente possa ter aí os devidos cuidados. Tudo bem, pessoal? Alguém quer fazer algum comentário? Professor Claudio Honor? E aí, professor, só para complementar, né? Trabalhando em grupo, não tem como, gente. A gente não estabeleceu um líder. Então, assim, vamos concentrar as informações nesse líder. O líder, por ser líder, ele vai dar um prazo. Me passem como primeira data aí todos os mapas até tal dia, para a gente ver como é que tá. Uma segunda data para a gente fechar, realmente. Aí entrar toda essa questão de padronização aí, né? Uma coisa, né? Acho que o professor falou de data, né? E os auditores fiscais do trabalho, parece que não, mas eles pegam no pé demais nessa questão aí de que ano que é esse mapa, né? De que gestão de CIPA. Né? Então, essas informações que o professor cobrou, elas são básicas, né? E mapa de risco, né? A gente tem aí mais de 15 anos na área, passando de 20 até. A gente entende que mapa de risco é uma coisa tão básica, né? Mas você vê, se você não aprendeu correto, aí imagina você multiplicando essas informações, né? E é aquilo, né? Você vai dividir seus cipeiros lá em grupos e cada um vai fazer de um jeito. Só que aí tem que ter uma liderança, um líder lá, que aí é o técnico de segurança, vai falar, pô, peraí, legal essas informações, né? Agora vamos fechar aí todo o relatório com as informações que foram obtidas. Tá? É super importante esse conceito. A ideia do trabalho, eu acho que pegou bem quando vocês mostraram a estatística, né? Vocês têm um caminho, vocês desenharam todos os problemas que tem na empresa e o caminho que vocês vão seguir. Isso é muito importante. Eu acho que todos os grupos estão assimilando essa ideia, essa técnica de trabalho que nós colocamos para vocês. Eu acho que é super importante isso. Tá, professor? É isso. Não, legal, professor. Beleza. Tudo bem, grupo? Beleza, gente? Tudo bem, professor. Então, como eu falei na segunda-feira, Não, cada legal, grupo, Bruno. É isso mesmo. Eu cada lembro grupo, da sua fala. você lembra? Cada grupo interpreta de alguma maneira, faz do jeito do seu entendimento, né? Então a gente não quis mudar nada do que o professor já tinha corrigido do outro grupo. A gente quis mostrar o que a gente realmente fez, conforme o que a gente passou. E é claro, falta coisa, como o professor comentou com a gente. Agora, nos próximos, a gente vai se atentar para fazer melhor, né? Claro. E a gente passou conforme o nosso entendimento. É claro que a gente poderia ter corrigido
pelo que o professor já comentou dos outros grupos, mas a gente quis deixar assim para saber exatamente como, se estava certo, o que faltava, e é isso. Bruno e grupo, né? Não entendo isso como, professores estão brigando, estão expondo vocês, Não. nada disso, tá? A gente está aqui corrigindo, para que vocês, aqui eu ainda falei desde o início do mapa de risco, aqui é o momento de errar. Tem que existir essas cobranças. Se todo mundo, se você vai lá e corrige, vamos fazer conforme o primeiro grupo lá, a gente não identificar que esses apontamentos iam aparecer. Então, longe disso, tá? Longe disso. Eu acho que é mais importante vocês não se exporem na empresa, porque lá a empresa está contratando um profissional formado, capacitado, né? Então a gente não quer isso. Por isso que a gente bate demais. Parece uma coisa simples, mas é super importante aí para a nossa carreira, tá? Então, o que nós passamos é que a gente não quer que nenhum aluno nosso passe, né, professor? De forma alguma, né? Já basta. Hoje eu até participei de uma reunião, falei, pô, há um tempo atrás a gente só apanhava. Hoje a gente apanha de vez em quando, né? Porque ninguém merece. Eu só tenho uma dúvida técnica, professor, que eu anotei aqui. Eu não sei se eu ouvi bem, não sei, né? Alguém apresentou um mapa de risco e tinha uma escada, né? Aí colocou lá risco verde físico, né? E eu acho que foi isso, né? Não sei se vocês ouviram isso. Ou eu estou enganado. Tem algum setor aí que tem uma escada, não lembro qual que é. Nesse aqui, professor? Esse mesmo, ó. Algum grupo quer comentar essa questão de risco físico na escada aí? Nesse caso aí, o risco seria acidente, né, professor? Isso mesmo. E importantíssimo. Uma dúvida que eu fiquei nesse mapa aí é que é o mapa de risco depósito, aí tá produção e cozinha. Tá bem. Olha. É isso mesmo. Isso aí, né? Gente, é a coisa mais normal do mundo. A gente fala desde o início principalmente nas minhas aulas. Gente, cuidado com risco físico, né? Físico não é o físico que a gente está pensando, né? Esse físico aí está mais voltado para risco de acidentes do que riscos físicos, que são ruído, vibração, temperaturas extremas, pressões anormais e assim por diante, tá? Certo? Posso trazer uma atenção, professor? Claro. Quando a gente estava montando o nosso mapa de risco, houve a dúvida nossa, né, em relação ao ergonômico, né, que a gente até perguntou para o senhor lá sobre ruído. Aí o senhor até mencionou que a gente vai ver até mais para frente a questão do ruído ergonômico, né? Então, às vezes, a gente se confunde mesmo, né, com a questão das cores, até porque a gente está pegando isso agora, né? Mas tudo é normal, viu, Raquel? Tudo isso que vocês estão me falando é normalíssimo, tá? Essa questão de ruído ergonômico aí, tem um limite de tolerância. A gente não queria antecipar, né, professor? Porque vocês têm aula de AET, né, com a professora Elisete. Daqui a algum momento aí ela vai estar falando. E a gente vai focar mais no ruído físico, que é o nosso foco depois nos anexos, tá? Mas existe sim essa diferença e vocês vão sair aqui, né, nesse semestre sabendo diferenciar. Oi. Eu acho que foi eu que falei no de escritório, eu citei de piso, escada de escorregar, e eu citei que era de acidente, sim. Eu acho que eu não vi se você falou, mas eu vi que o verdinho aqui na escada, então tá relacionado à queda mesmo, né? É isso, né? Sim. Então. Então é só pra... Mas é uma coisa... Oi? Foi isso que eu apresentei. Não, então, é isso que a gente tá falando. Aí não seria um verdinho, certo? Não seria risco físico. Seria aí um azul, certo? Risco de queda, de acidente. Mas aí entra mais... Posso ser que está errado, mas entra o ponto de vista também. Foi o que eu deduzi. Não, mas qual que é o seu ponto de vista? A escada, para mim, risco físico. A pessoa cai, pode escorregar. É isso, professor. Eu acho que se não está bem claro,
acho que a gente tem que retomar a aula, parar um pouco com o DDS e voltar aí, porque assim não dá também. Não, Beatriz, ó, é Bia, né, que tá falando? É Bia? É a Bianca. Bianca, então, ó, a questão aí, e a gente tem que reforçar isso com vocês, que riscos físicos, daqui a pouco nós vamos falar nos anexos aí da NR15, o risco físico ele está ligado a ruído, são transmitidos por ondas eletromagnéticas. Físico é ruído, vibração, temperaturas, altas temperaturas, baixa, né, calor e frio, radiações. Quando você remete que há um risco de queda, né, numa escada, aí o correto você deveria colocar risco de acidentes, tá? Ou risco mecânico, que nem colocou lá, tá? Só para diferenciar. Mas isso vocês estão aprendendo, o que eu falei, vocês vão fazer um mapa de risco diferente do conceito que foi dado no primeiro módulo, tá? A Raquel acabou de falar aí que teve dificuldade de reconhecer quando nós falamos ruído ergonômico, ruído físico, e a gente está aqui para isso. Eu só fiz não poderia deixar passar, porque depois nós vamos passar tudo isso para vocês, tá? Mas isso é um erro que não porque vocês não prestaram atenção, não. É que você falou, precisa retomar, e a gente está passando um mapa de risco justamente para retomar tudo isso, tá? Não entendam como bronca, gente. Isso aí é uma coisa super normal. Esses erros são comuns, tá? E a gente está aqui para isso, para corrigir, para que vocês não cometam esses equívocos lá na empresa. Tá certo? Tá certo, Beleza, professor. professor, tranquilo. Nenhum momento, gente, pode achar ruim, pode ficar, não, a gente está aqui para isso. Erros são comuns, né? A gente, depois que você pegar o fio da meada, vocês entenderem, aí vocês vão falar, eu cometi cada erro, eu acabei de falar, né? Eu, professor, a gente não quer que os erros que nós cometemos no passado, vocês cometam. Nós tivemos um caso de um aluno, ele se formou mais de 2 anos, e o professor vai lembrar, ele chegou no intervalo, queria falar comigo ou com o professor Eduardo. Aí eu falei, agora não dá, né? Eles ficam até o final da aula. É o Fernando, professor, acho que você vai lembrar. Ele estava com uma ata, com um edital. Ele falou, o que eu faço, professor? Eu fiz um edital de CIPA com inscrição aí de 5 dias. E lá na NR, vocês vão aprender NR de CIPA, que no mínimo as inscrições para a candidatura da CIPA são 15 dias. A gente cansa de falar, sabe que esses erros podem acontecer na empresa. E ele escreveu, eu falei, mas Fernando, lembra que a gente falava sempre, tem que colocar 15 dias. Mas meu chefe pediu para colocar 5 dias. O chefe vai pedir tudo, mas se a gente não falar, a gente tem o conhecimento dos requisitos, da norma, entendeu? Então, esses erros podem acontecer de novo. Pode acontecer, vai acontecer. Né? De repente, algum aluno vai chegar e professor, errei de novo. Mas a gente está aqui para isso, gente. Não tem que... Né? É uma coisa normal. Esses equívocos acontecem mesmo. Então, não tem... Vocês não cometeram nenhum crime, tá? Deixar bem claro isso, tá? E a gente está aqui para ensiná-los, ok? Tudo bem? Tudo bem, gente? Sim, professor. Tranquilo. Ótimo. Professor. Beleza, aí só um ponto, professor. Beleza, Só um ponto, só dando uma reforçada. E o DDS, pessoal, o DDS é justamente para a gente desenvolver essas técnicas, né? Além de desenvolver, da gente buscar, criar, né? Da gente poder identificar outros temas, né, que vão nos ajudar. E são temas, né, de segurança. Né? São temas relacionados ao que a gente está estudando mesmo. Então, ou seja, é um conjunto de atividades, de atividades, de ações, de trabalho, de apresentações, né, que vai formar o profissional lá no final, pessoal. Então, ou seja, esse tempo que a gente tem, né, com o DDS, com a apresentação, dessa discussão, né, desse debate muito bom, né, então, ou seja, tudo isso faz parte do negócio, né, e é excelente esse tipo de debate, né, e de conversa. Por quê? Porque a gente vai realmente tirando as dúvidas,
tá? E não só essa dúvida, professor, do risco físico, que a gente sempre encontra, né, por aí, tá? Então, por exemplo, risco físico, né, a pessoa associar a uma queda, por exemplo, que a pessoa se machucou fisicamente, né, como o professor comentou, que não é, né? Porque esses riscos estão lá na NR15, lá, a gente viu, a gente vai rever, a gente vai, enfim, ver outras vezes, né? Assim como existe, né, e em HST, às vezes a gente coloca lá, por exemplo, pode surgir a pergunta, né, quais são os riscos ambientais de segurança, né? E aí a gente já teve respostas, pessoal, o risco ambiental de segurança. É o risco de incêndio, é o risco de contaminação das águas, é o risco de poluição do ar, tá? Então, ou seja, às vezes associa o risco ambiental com o meio ambiente, e aí não é, tá? Então, a gente já teve também, né, algumas vezes, respostas, né, dessa natureza. Por quê? Porque pode se confundir, porque vocês estão aprendendo, né? Vocês estão aí, né, em formação, estão aprendendo, né? É assim como aconteceu agora aqui no risco físico com a escada. Tudo bem, pessoal? Beleza? Tranquilo. Ótimo. Eu creio que para ser nosso primeiro mapa de risco, na minha opinião, assim, tá ótimo, porque nós estamos aqui para aprender, né? Só quem sabe é os professores, né? Acredito que todo mundo tem as suas dúvidas e é vivendo e aprendendo, né? Agora, nós sabemos os erros. Não adianta a gente querer mascarar uma coisa que, nem um exemplo, nós tivemos várias oportunidades para mudar com a apresentação do pessoal. A gente poderia mascarar o nosso erro e não ia aprender, entendeu? Então, a gente está aprendendo com esse mapa de risco errado e é assim que funciona. Então, e ainda mais por se tratar de uma aula online, eu acho que ficou até perfeito, né? Não sei. Sei que não é isso que vocês querem, mas nós estamos aprendendo online, é difícil e fica um pouco complicado o ensinamento. Mas estamos tocando o barco. E a grande forma de aprender, gente, é praticando. Quando você pratica, você está sujeito a cometer equívocos. Então, né? Só para dar mais um exemplo, professor, eu vi que no dimensionamento da CIPA, os números não batem, não de vocês, tá? Dos grupos aí nas apresentações. Então, é uma coisa que a gente vai comentar no final. A gente vai entrar na NR5, vai pegar o C24 lá, porque se vocês observarem, não foi nem intenção fazer isso no exercício, esse item C24, ele tem 24A, 24B, 24C e 24D, né? Então, aí, prestar atenção a hora que for dimensionar a CIPA, senão vai dar erro, tá? Então, isso a gente vai fazer no final, só para a gente mostrar o dimensionamento do SESMIT, e a gente está aqui para isso, né? Erro é uma forma de aprendizagem também, né? E a gente tem que assimilar e não é nada para desclassificar ninguém. Pode deixar. Nesse caso, a gente foi mandado embora, né? Não, que forma aí, ô professor, esse cara, eles estão, gente, não tem que ter medo da gente, cara, a gente só é professor, gente, a gente tá aqui, pô, belo do debate, questões técnicas. Professor, no dia que a gente apresentou, eu quase tive um infarto. Então, imagine se fosse presencialmente, eu tinha morrido. Não, a gente sabe, Raquel, os pontos, né, que a gente comete erros dentro da empresa mesmo. Aí, erros dentro da empresa, e já técnicos já formados, né, professor? Eu acabei de falar, né, professor, que, poxa, até pouco tempo atrás a gente só apanhava, hoje a gente apanha pouco. É verdade. É isso, pessoal, e a gente vai aprendendo, estão aprendendo a todo momento. E não quer que vocês apanhem na empresa, né? É isso. É verdade. Muito obrigada. Mas é isso aí, professor. Obrigado aí pela aula de hoje aí, pelo posicionamento aí que vocês passaram pra gente. De grande importância foi o que eu falei. A gente fez aí da maneira que a gente entendeu, que é para vocês mesmo corrigir o que tá errado, né? Que eu já imaginava já isso,
pelos outros grupos que o professor estava corrigindo, mas é isso aí mesmo. Não, obrigado perfeito. aí e até a próxima. Gente, é assim, né? Tomara, Só que pra fechar, contrate, né? tomara que contrate a gente de novo. Olha a conversa boa que a gente teve, né? Ô, Bruno. Exatamente, professor. Talvez alguma coisa que outras pessoas também tinham dúvida, né? Talvez ficou bem mais claro agora. Não, opa. Podemos passar na RH já? Não, não, para com isso. Semana que vem tem mais. Vai assustar os colegas aí, pô. Pois é. Para de graça, Wellington. Eu tô mó curiosa do treinamento do curso de vocês. Eu acho que vou ter até que comprar para ver lá os slides. E vocês precisam... Pode chamar no inbox. Já falei. E viu, gente, vocês precisam entender o negócio, né? Qual que é o nosso objetivo com essas atividades? Nós falamos no início, e vocês, esse grupo, apresentou muito bem. É saber desenhar em gráfico, lá nos slides, falar exatamente o que está acontecendo na empresa. Isso vocês fizeram, né? Tem esses ajustes no meio do caminho, que isso são as nossas correções. Mas o grande objetivo de cada grupo, e isso está sendo atingido, é vocês montarem um gráfico lá e saber quais os riscos, aonde que eles estão e o que vocês vão fazer daqui para frente. Isso está sendo cumprido, né, professor? Sim. Sem dúvida. Beleza, então, turma? Fechado? Cuidado que é o Eduardo Justo e o Claudionor Justo. Que isso, pessoal. No final tá todo mundo demitido. Bom, então, pessoal, beleza, então fechado, né? Vamos, né, para o jantar, então, aí fazer esse intervalozinho aí. Vocês têm o segundo tempo ainda aí também, né? Parabéns para o grupo. No final tudo dá certo, né, professor? Com certeza, opa, não tenha dúvida. Agora vem a hora boa da janta. Aí. Qualquer dia a gente sai para tomar umas aí. Deixa eu voltar as aí. coisas melhorar. Não teria graça se vocês soubessem tudo de segurança. Qual que seria o nosso papel? Então, não, né? Exatamente, é isso aí. Tá bom. Valeu, professor, falta mais grupos, não? Eu acho que faltam 2 ou 3. Tá bom, ok. Fica para a próxima aula, então. Beleza. Para amanhã? Amanhã é gestão de saúde. Saúde. Beleza, então, pessoal. Boa noite aí, se cuidem. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.